Fala galera, eu sou o Léo Fleming e hoje eu vou falar de gelatina. Você vai encontrar na internet o que eu vou falar hoje com os nomes de iluminação com gelatina ou de gel lighting. E gel lighting tem sido muito mais comum de encontrar. Na fotografia tem muita coisa que a gente fala em inglês, né? A gente acha na internet um monte de coisa em inglês, não tem em português, tem sigla que tem em inglês na fotografia que eu acho que não tem em português, tipo HDR, High Dynamic Range, alto alcance dinâmico. Tem isso? AD. Não existe isso. A gelatina, que é esse material, ela serve para fazer fotos com muita cor. Ela também um dia já serviu para iluminar shows. É isso que tinha na frente lá dos iluminadores do show. Não é papel celofane. Não é papel celofane. Se você botar papel celofane na frente do canhão de iluminação, a loja vai pegar fogo. Hoje não usa muito mais em show isso porque é tudo luz de LED RGB. Em vídeo a gente não usa muita luz de LED RGB, porque geralmente luz de LED RGB tem um ventilador lá dentro e faz um barulho do caramba. Então em fotografia e vídeo normalmente a gente ainda usa a gelatina na frente da nossa iluminação. Hoje eu vou explicar para que a gente usa e como. E olha as minhas fotos com gel. Iluminar com gelatina é simples. Basicamente o que a gente faz é colocar a gelatina na frente da luz. Mas isso não quer dizer que não tem dica e que não tem técnica. A gelatina ela é própria para iluminação. Ela tem uma tolerância a altas temperaturas, diferente do papel celofane que pegaria fogo e diferente de um monte de coisa que as pessoas às vezes tentam colocar na frente da iluminação. Iluminações frias às vezes não tem o risco de queimar ou derreter algum tipo de plástico que está na frente ali da luz, por exemplo, como o flash não vai derreter um copo colorido que você pode usar para criar uma luz colorida. Mas em iluminações mais quentes e até no LED, porque esses LEDs com alta potência que a gente acaba usando para fotografia, eles esquentam um pouco, ou às vezes bastante, o que faria com que alguns materiais derretessem. A gelatina ela é própria para isso. E aonde que você acha isso? Você acha ela em casas de iluminação e lojas na internet, né? As gelatinas normalmente elas têm um númerozinho, uma marcação que muda de marca para marca e é equivalente à mesma cor de uma outra gelatina igual, dessa mesma marca. Quando você vai lá na loja para comprar é legal porque eles te dão aquela paleta de gelatinas, assim, uma cartelinha com cores diferentes de gelatina. Igual quando você vai comprar tinta, só que são gelatinas. E aí você pode escolher as cores que você prefere. E é por isso que a gente tem que saber um pouquinho da técnica. Por exemplo, eu estou iluminando aqui com uma luz fria aqui na frente e eu tenho uma luz quente ali. E a gelatina vai dar tonalidades diferentes de acordo com que luz você está usando com a gelatina. Por exemplo, se eu colocar essa cor aqui na frente daquela iluminação quente lá, eu vou ter uma luz ainda mais quente. Se eu colocar na frente dessa luz aqui mais fria, a minha cor vai ficar um pouco diferente. É importante a gente saber exatamente como fazer isso. E o como é muito simples. A gente vai ter que fazer o balanço de branco para a luz que a gente está utilizando para passar através da gelatina. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma luz halógena de 4000 kelvins. Eu vou ter que setar o meu balanço de branco para 4000 kelvins e corrigir aquela luz para ela ficar branca, fazendo com que ela não transforme a cor da gelatina. Se eu estiver usando cores de luzes diferentes, se eu estiver usando uma luz mais quente e uma luz mais fria e usando a mesma gelatina, eu vou ter resultados diferentes. Então isso vai prejudicar a minha iluminação com a gelatina, porque eu não vou ter exatamente aquela cor que eu escolhi lá na cartela. Se você não se preocupa em fazer exatamente aquela cor que você escolheu lá, na hora que você escolheu na paletinha de cores da gelatina, aí não tem um problema. Mas o certo é você fazer o balanço de branco sem a gelatina, né? Até você ter a luz branca, e aí depois você colocar a gelatina na frente para você ter exatamente a cor que você gostaria. Então tem uma forma correta para a gente fazer o seguinte: quando a gente vai iluminar com gel, a gente quer fazer balanço de branco. Por quê? Porque se eu colocar a mesma gelatina na frente daquela iluminação quente ou na frente da iluminação fria, vai mudar de cor.
Então tem uma forma correta de fazer isso. A próxima dica é que a gelatina ela é muito boa para colorir pele das pessoas, só que ela aparece de maneira diferentes em peles diferentes, né? Então algumas peles elas colorem muito por causa da tonalidade, algumas poucas, mas qualquer tipo de pele sofre a influência da iluminação da gelatina. Se você quiser acentuar isso, uma coisa que você pode fazer é passar creme ou alguma coisa que dê um certo brilho na pele, de repente até uma maquiagem, um spray, alguma coisa assim, que vai ajudar a refletir ainda mais a iluminação da gelatina. E a outra dica é o seguinte, quando a gente está usando a gelatina, quanto menos interferência a gente tiver de uma luz externa ou de uma luz que não está coberta com a gelatina, melhor. A gelatina vai ter uma iluminação melhor, com uma cor mais intensa, quando você não tiver, por exemplo, uma luz da janela entrando ou uma iluminação do teto acesa. Então você tem que apagar todas as outras luzes do ambiente, fechar as cortinas, bloquear o máximo possível a luz de fora. Se ainda assim estiver passando alguma luz pela janela, você tem que dar um jeito de fazer um blackout lá, cobrir com tecido, com cobertor e deixar bem escuro o ambiente. E aí sim você vai ter o melhor resultado possível a partir da gelatina. Para quem usa o flash, tem uma vantagem, você pode comprar essas cartelinhas aqui, multicores na internet, né? E você ainda pode usar coisas como copos coloridos para mudar a cor da sua iluminação. E aí, basicamente, o que você vai fazer é explorar a sua criatividade, né? Não tem uma dica específica, não tem um motivo específico para você usar a gelatina. Para a gente ver como tem uma diferença grande quando você tem uma luz externa, afetando sua gelatina, essa ambiência azul que eu deixo aqui na minha sala, ela é por conta de uma gelatina que eu coloco na frente de uma luz. A luz branca que eu uso para me iluminar, ela faz com que esse azul diminua de intensidade. Vamos ver o que acontece se eu diminuir a intensidade da luz branca. A luz azul deve ter ficado mais intensa. Agora eu vou diminuir totalmente essa luz aqui e vou deixar só a luz lá de fora entrando. Então a luz azul deve estar mais intensa ainda. E o amarelo também deve estar mais intenso ali. Agora vamos voltar só para a gente comparar como que era. Dá uma diferença muito grande, né? Então quando você vai usar a luz de gel, faça o seguinte, elimine tudo que você tiver, inclusive, quer dizer, principalmente a luz que está vindo lá de fora. Se você quiser dobrar a intensidade da cor, uma coisa que você pode fazer é dobrar a sua gelatina no meio. Só que tenha em mente o seguinte, cada vez que você está dobrando, você está cortando praticamente a sua luz mais ou menos pela metade. Se você dobrar umas 8 vezes, praticamente você vai eliminar a sua luz artificial que você está usando, exceto o flash, porque ele tem muita potência, mas vai diminuir a intensidade da luz do flash do mesmo jeito. Se vocês tiverem achado as minhas fotos bonitas, dá uma curtida no vídeo, me segue lá no Instagram. Se você fizer foto com gel, me marca, porque daí eu vou te seguir no Instagram e eu vou ver a foto. E se vocês estiverem curtindo todos os meus vídeos, aí sim, por favor, bate o dedo no botão de subscrição do canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima.